Já voltamos. O feminicídio é o termo usado para denominar assassinatos de mulheres cometidos em razão do gênero, ou seja, quando a vítima é morta por ser mulher. E de acordo com o Código Penal, a prática é um agravante do crime de homicídio e é classificado como crime hediondo. Mas aí surge uma dúvida. Se a Constituição Federal determina que todos os cidadãos são iguais perante a lei, por que existe a diferenciação entre homicídio e feminicídio? Entenda na reportagem. Ângela Diniz, Eloá Pimentel, Mércia Nakashima, Tatiane Spitzner, entre tantas outras. Mulheres de diferentes tempos e condições sociais, vítimas do mesmo tipo de crime cometido pelos companheiros ou maridos. Foi por causa desse tipo de situação que, em 1980, 3 jornalistas mineiras resolveram ir às ruas, junto com outras pessoas, para lutarem pelo direito de viver e viver sem violência. Nascia o movimento Quem Ama Não Mata. Nos anos 80, aconteceram em Belo Horizonte e em diversas regiões do país assassinatos de mulheres pelos seus parceiros ou maridos, em função delas não quererem mais manter a relação. Isso causou uma comoção social muito grande e um grupo de mulheres de Belo Horizonte resolveu protestar. Fizeram um movimento que se chamava Quem Ama Não Mata e fizeram um protesto nas escadarias da igreja de São José. E aquelas imagens correram o país inteiro e tiveram repercussão internacional, porque havia uma verdadeira crise de assassinatos de mulheres. Pouco mais de uma década, em 1992, a morte da atriz Daniela Pérez, assassinada por seu par na novela, seria mais um capítulo desolador dessa história de violência contra as mulheres. A mãe da atriz, a novelista Glória Pérez, encabeçou um movimento popular, recolhendo mais de 1 milhão de assinaturas para pedir a inclusão do homicídio na Lei dos Crimes Hediondos. Em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha, que trouxe mecanismos de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Quem dá nome à lei é uma farmacêutica que ficou paraplégica após sofrer a violência cometida pelo marido. Essa médica também foi uma vítima, mas antes que o pior acontecesse, foi salva pela ajuda da família. Eu sofri uma violência, o meu agressor foi o meu próprio marido na época. Ele me prendeu em casa, ele me agrediu, não me deixou sair de casa e eu fui salva. Alguns vizinhos tentaram me resgatar, tentaram ligar para a polícia, na verdade. Tiveram na noite que eu fui agredida 5 chamadas à polícia. Mas não foi possível a polícia ir lá, porque só tinha uma viatura no dia e essa viatura estava em outro atendimento. E aí eu consegui sair porque eu consegui o telefone de volta que ele tinha pegado e consegui falar com a minha irmã, com a minha mãe, que levaram a polícia até lá para poder me tirar de casa. A perpetuação da violência contra a mulher exigiu mais mudanças legais. 9 anos depois da criação da Lei Maria da Penha, em 2015, o Brasil incluiu no Código Penal brasileiro a tipificação do crime de assassinato de mulheres. O ato passou a ser tratado juridicamente como feminicídio. Feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. O artigo 121 traz matar alguém. Para se tornar um feminicídio, tem que ter determinadas características nesta vítima de homicídio ou de tentativa de homicídio. Se ela for mulher, se o homicídio tiver como vítima uma mulher, já caracteriza por si só um feminicídio. Agora, além da mulher, eu posso ter situações em que também configuram o feminicídio, sim, num transgênero. Só que, para que isso seja de fato inserido nesta qualificadora, eu tenho que ter determinadas circunstâncias que envolvem essa ação contra essa pessoa que tem a opção do gênero feminino. Nas ruas, algumas pessoas reconhecem a necessidade dessas mudanças. Tem que ser tratado diferente, porque senão vai se tornar uma coisa banal. Eu não acho justo a mulher ser tratada como objeto, não. Mulher merece respeito. É importante estar trabalhando isso, sabe? A mulher
está ocupando o seu espaço no meio de trabalho e vejo que ainda tem muitas mulheres que estão na repressão ainda, né? Algumas vítimas conseguem denunciar a tempo, mas há uma diferença significativa entre mulheres negras e brancas. As estatísticas dizem que nos últimos anos no Brasil houve um aumento de 54,8% nos crimes que matam mulheres negras pobres. Nesse mesmo período, que foi os últimos 10 anos, caiu o número de mortes das mulheres brancas em 10%. Quer dizer, talvez as mulheres brancas tenham mais acesso aos meios de delação e com isso seus parceiros tenham mais medo de maltratá-las. Apesar do endurecimento das leis e da luta constante para que mais vítimas tenham acesso aos meios de proteção, os dados da violência contra as mulheres no Brasil continuam alarmantes. 5 espancamentos acontecem a cada 2 minutos. Um estupro acontece a cada 11 minutos. 503 agressões acontecem a cada hora. Uma mulher é assassinada a cada 2 horas. No estado de Minas Gerais, de 2013, com 208 casos, para 2018, com 377 registros, quase dobrou o número de processos enquadrados como feminicídio. De janeiro a agosto deste ano, foram recebidos mais de 68 mil novos processos envolvendo violência contra a mulher. Na comarca de Belo Horizonte, foram instalados 4 juizados especializados no julgamento de processos dessa natureza. As novas unidades judiciárias funcionam desde abril deste ano no Fórum Lafayette e apresentam um esforço conjunto em julgar com mais rapidez esse tipo de crime. Os juizados aqui de Belo Horizonte têm uma distribuição mensal de 400 processos cada um deles. Então, cada juizado recebe em torno de 1.600 até 2.000 feitos por mês. Os movimentos em torno dessa prática, da estruturação das redes, da melhoria das condições de todos esses pontos que fazem a estrutura até o julgamento do processo vem sendo reforçado. E isso que faz com que a gente fique ainda mais feliz e entusiasmado com esses resultados. A Paula criou a página Colheres de Ouro na rede social Instagram. O nome é uma alusão às 5 chamadas feitas à polícia pelos vizinhos dela. 5 colheres de ouro que se meteram em briga de marido e mulher para tentar salvar uma vida. Ela está superando o trauma e a força transmitida a outras mulheres tem propiciado certo conforto. E eu fico muito feliz que muitas mulheres estão tendo ali uma primeira oportunidade de contar o que aconteceu com elas. Porque muitas delas nunca tiveram coragem. Então aquilo ali talvez seja um ambiente assim, de força, que elas consigam ler algumas coisas e até mesmo as que não passam por isso, elas consigam entender que elas possam estar num relacionamento abusivo, né? E que não necessariamente violência doméstica, violência contra a mulher é violência física. As outras violências também causam danos sérios à vida de uma mulher ou até mesmo o relacionamento abusivo, ele é ruim para os dois. O movimento Quem Ama Não Mata sempre esteve ativo ideologicamente. Mas as mentoras dele não faziam manifestações há tempos. Neste ano, haverá o renascimento para incentivar a quebra do silêncio. Ultimamente, ao ler as estatísticas, o mapa da violência no país, nós ficamos estarrecidas de ver o quanto o assassinato de mulheres se tornou naturalizado. Resolvemos voltar a lutar abertamente, não mais silenciosamente, porque já chega de silenciar. Primeiro, nós estamos organizando um movimento de rua sob esse slogan, Quem Ama Não Mata, e para o qual nós convidamos todas as mulheres e todos os homens que sabem valorizar adequadamente suas mulheres. Todos estão convidados a estar conosco, chamando a atenção da sociedade para um problema que é gravíssimo. Em qualquer situação de violência, não se cale. Denuncie. Ligue 180.
Muito interessante, né, gente? A gente fica por aqui, acompanhe estas e outras notícias por meio do nosso portal. Acesse o www.vimtv.com.br e abaixe o nosso aplicativo e acompanhe a nossa programação com mais facilidade pelo celular. Eu espero você amanhã. Até lá!